Então, gente, vamos iniciar a aula de hoje, né? Sejam todos bem-vindos, né? Hoje o tema da nossa aula ficou sendo economia, né? Eu não sei se vocês viram lá. E aí as duas aulas, tanto a de sociologia como a de filosofia, elas se complementam, né? Como sempre, né? As aulas elas vêm se complementar. Tá bem? Esse conteúdo que a gente está estudando essa semana, que é economia, que justamente a gente está fazendo o quê? A gente está trabalhando o tema trabalho como uma das formas importantes, né? O trabalho é algo muito importante dentro do contexto da economia, né? Principalmente a força de trabalho, tá bom? E aí, por isso, esse conteúdo também é um conteúdo da série de vocês de sociologia. Eu estava pensando em a gente aprofundar ele um pouco mais e fazer uma atividade do roteiro dirigido, do livro lá, para fechar o segundo bimestre, tá bom? O que é que vocês acham? Hein, gente? O que é que vocês acham? E aí eu colocaria tanta atividade na plataforma, como mandaria para o WhatsApp, e vocês fariam naquele estilo. Faz o caderno, tira a foto e me envia. E aí eu fecharia o segundo bimestre. No caso, eu acredito que em junho eu estou fechando o segundo bimestre. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, dividir com vocês a tela do meu computador, tá bom? Apareceu aí para vocês, gente, a tela do meu computador. Apareceu para vocês, gente, a tela do computador já? Duas pessoas ainda não. Sim. Então, Vitor, chegou a tela do computador com as questões dessa semana. Pois, João Vitor, depois dá uma olhadinha. Eu acho que no, se para você. Agora foi, pronto, excelente. Então vamos iniciar, tá bom? Então, olha só. Vamos iniciar pelas questões de filosofia, não é isso? O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, não é isso que tá aí para vocês? Hein, gente? Confirma aí. É isso? Então vamos iniciar. Vocês sabem, no primeiro momento coloca o e-mail, né, para identificação do aluno e depois a gente começa a discutir. Então, as três questões que a gente vai discutir, ela fala do processo de racionalização do trabalho. O que foi o processo de racionalização do trabalho? Foi o processo justamente da produção, né, de produtos em massa, né, onde surgem as três famosas formas de pensar o trabalho de forma racional e de forma mecanizada, que é o que a gente chama de Taylorismo, né, Fordismo e Toyotismo, tá bom? Essas são as três formas de racionalização do trabalho. E aí a gente vem para a nossa primeira questão. A acumulação flexível, da qual resulta o sistema de produção taylorista, é caracterizada por, lembrando o que é que Taylor queria? Ele queria o trabalhador cada vez mais especialista naquilo que ele faz, né? De forma que ele fizesse a mesma coisa de forma repetitiva, para ele fazer expert e cada vez fazer aquilo mais rápido e dessa vez fazer muito mais produtos de forma mais rápida, né? Isso fica bem claro lá no filme que eu deixei para vocês assistir, Dos Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Quando o Charlie Chaplin sempre fica apertando os parafusos, ele aperta os parafusos, aperta. E quando ele até sai da fábrica, ele já está fazendo aquele movimento mecânico, né, repetitivo, tá bom? E aí, qual era a visão do modelo taylorista, né? Vamos discutir, mas aqui a gente já sabe que todo modelo taylorista que ele visava era a produção em massa, né? Então, seria a primeira resposta. Mas vamos lá. A divisão do trabalho no maior número de trabalhadores possíveis? Não, né? O taylorismo, ele, de certa forma, impulsiona a divisão do trabalho? Sim. Porém, o que é que acontece? Ele não visa muitos trabalhadores, ele visa quanto menos trabalhadores, melhor, né? Porque o lucro para a empresa fica maior. Porém, o que é que ele quer?
Ele quer que o trabalhador ele trabalhe cada vez mais rápido para produzir muito mais. Uma vez que nesse modelo o trabalhador é visto como uma peça da máquina, né, da engrenagem, tá bom? Aí o que é que ele visa? Ele visa a produção em massa? Sim. O que é a produção em massa, gente? Produzir bastante produtos em pouco tempo, né? Em larga escala. É a produção de larga escala que a gente chama. Em vez de produzir antigamente como se produzia de forma, né, artesanal um produto, agora as indústrias vão produzir 1000 em um tempo de poucas horas, tá bom? Então a resposta aqui é produção em massa. Vem realização de várias funções por um mesmo trabalhador? Não. No modelo taylorista, o trabalhador só desempenha uma função até ficar experto naquela função. Ele não troca de função. Tá certo? Fortalecimento dos sindicatos e das leis trabalhistas? Não, não houve, né, esse modelo, tá bom? Fortalecimento dos sindicatos. Pelo contrário, né, as empresas cada tempo querem mais o quê? O enfraquecimento dos sindicatos para o quê? Para que o lucro seja maior, né? Aí os sindicatos eles se tornam o quê? Eles se tornam esse movimento de resistência, né, contra a opressão dos empresários, tá bom? Diminuição do processo de terceirização de produção, então, cada vez mais, né, a produção ela fica o quê? Mais terceirizada, né? Principalmente no modelo toyotista. Por quê, gente? O modelo toyotista não é aquele modelo da fábrica enxuta, né? A produção sob demanda. Então você vai produzir o quê? Aquilo que já foi, né, queira ou não, de certa forma, estabelecido, tá certo? E aí, se de certa forma aquilo já foi pré-estabelecido, né, você pode o quê? Terceirizar a produção, contratar somente o suficiente para essa produção. Dúvidas nessa primeira questão, gente? Podemos ir para a segunda questão. Pois pronto, estamos indo para a segunda questão, né? Aí o texto abaixo. A eterna busca por reduzir custos pode levar o gestor a um dilema. Ou seja, todo capitalista, né, gente, o que é que ele quer? Ele quer reduzir custos para o quê? Para aumentar o lucro, né? Aí, qual o dilema que esse capitalista vive? Aí ele vai dizer, qual o dilema, né? Centrar os estoques ou e reduzi-los, ou manter os estoques descentralizados, privilegiando a velocidade da operação em detrimento aos custos. E isso todo capitalista ele vai ver o que é melhor o que, dependendo da sua empresa. Tá? Para as empresas que têm muitas unidades, fica o dilema. Se o estoque é o custo, e reduzir estoque significa colocar mais dinheiro no caixa, então o ideal é sempre reduzi-los. Portanto, centralizar é melhor. Mas a centralização aumenta o risco da ruptura e pode até parar a operação. Então, centralizar é melhor. Porém, esta ação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos. O que fazer? Né? Isso é uma fala do Augusto Cronche, certo? Em estoque, centralizar ou descentralizar. Certo? Está disponível no portal dos administradores, né? Foi acessado dia 17 de abril de 2013, tá certo? Por mim. Tá bem? Então, a prática mencionada no texto acima, ela fala em reduzir estoques, né? Essa prática, certo, gente? Essa prática de reduzir estoques é operacionalizada pelas indústrias e produz apenas uma quantidade, um lado de produto de acordo com a demanda referente a ele. Como é chamada essa prática, né? Lembra lá que nosso texto, na nossa videoaula, né? Essa é uma prática bem clara lá no modelo, né, da racionalização do processo, que é justamente o modelo just in time, né? Just in time. Ou seja, o que é oferta sob demanda? Ele está fazendo oferta sob demanda na empresa enxuta? Não, ele está falando aqui em estoque. Então, se tem estoque, não é oferta sob demanda. O que é que acontece na oferta sob demanda? Você só compra aquilo necessário que você vai produzir para vender, não fica estoque. Redução de estoque, não. Se ele tem um dilema, né, ele está atrás de quê? Da prática denominada por esse dilema. Ele não quer redução na entrega. Timely delivery, não, né?
Nesse tempo aqui o pessoal ainda não trabalhava como hoje no time delivery, né? Você liga, pede e o pessoal vai entregar em casa. Não. Então o modelo é o just in time, né? No tempo, certo? Entrega seu pedido? Não, tá certo? O modelo é o just in time, ou seja, tempo, porque tempo, né, para os capitalistas, time is money, né? Tempo é dinheiro, tá certo? Então, saber o tempo justamente é isso. Tem um momento certo de reduzir o estoque e um momento de centralizar e um momento de centralizar. É saber. Nenhuma empresa, ela fica totalmente centralizada ou descentralizada. Ela sempre vai ficar nesse equilíbrio, tá bom? Esse modelo é chamado just in time. Dúvida, gente, ou não? Alguma pergunta ou a gente pode ir para a terceira questão? Podemos ir para a terceira questão? Certo. Então vamos para a terceira questão, que eu acho que era a questão mais difícil, né? Lembrando, gente, que muitas vezes o Taylorismo e o Fordismo, por eles serem bem parecidos e complementares, vocês podem ver junto o modelo Fordista-Taylorista, como fosse um nome só, tá certo? Também é correto, tá bem? Então, olha só. Como resposta à crise do Fordismo, as empresas passaram a introduzir equipamentos tecnologicamente cada vez mais avançados e novos métodos de organização da produção do toyotismo. Né? Ou seja, cada vez mais as fábricas, as empresas, elas vão se evoluindo, isso é verdade. Né? Tanto na questão da maquinaria, né, gente, como também, certo? Na questão do desenvolvimento que a gente chama organizacional. O que seria isso, né? Perceber tudo aquilo que é necessário para a empresa. Às vezes é necessário mudar uma lâmpada, né, para que a sala fique mais clara, para que as pessoas trabalhem melhor, né? Às vezes é necessário fazer algo, né? Hoje em dia tem empresas que já pensam em bem-estar, né? Como o Google. O Google ele já tem uma salinha que as pessoas, né, têm onde descansar, né, para isso, tá certo? E aí, olha só. Dando conta, né? Aí as várias mudanças implantadas no sistema produtivo nas relações de trabalho, particularmente nos países desenvolvidos, ficaram conhecidas como produções flexíveis, né? Ou produção flexível. E serviram para dar continuidade à acumulação capitalista. O que é a acumulação capitalista, gente? É o empresário, não é isso? É o empresário cada vez mais, tá certo? Acumulando o que? Lucro e capital. Lembrando que para ele os bens também é o capital, tá bom? Certo? E aí, ele vem dizer, aqui abaixo, né, tem algumas, aí vem dizer aqui onde está o texto, né, que é um texto adaptado de Moreira, de João Carlos Moreira, tá certo? E aí ele vem perguntar, vamos dizer aqui quais as questões estão certas ou quais estão erradas, tá certo? Vamos começar. O desemprego conjuntural é provocado apenas pelo desenvolvimento de novas tecnologias que existem em muitos postos de trabalho. Gente, vocês acham que só o que provoca o desemprego hoje é somente a tecnologia? Não, né? Tem várias coisas que promovem o desemprego, né? Além da tecnologia, uma outra causa muito importante também é a não qualificação das pessoas, tá certo? Então, essa primeira questão estaria errada, estaria falsa. Então, todas estão corretas e essa daqui a gente já sabe que não é. Pode ser essa ou essa. Vamos ver a segunda agora. O toyotismo propunha uma intensificação da divisão do trabalho, acionando as etapas do processo produtivo. Não, o toyotismo ele não propõe a intensificação da divisão do trabalho, né, gente? Logo que ele trabalha o quê? Por divisão sobre demanda. Então, quando ele vai fazer um trabalho, ele já contrata o quê? A quantidade de empregadores necessários para fazer aquele tipo de trabalho, né? Tá certo? Então, por isso que para ele trabalha com a terceirização é bem melhor, tá certo? Se eu tenho uma empresa que eu só trabalho sobre demanda, o que acontece? Eu tenho que produzir um exemplo, eu trabalho com camisas, eu tenho que trabalhar com 50 camisas, então as 4 costureiras ou 5 faz, eu só contrato elas 5, eu não vou contratar mais e dividir o trabalho, tá certo? Então, a segunda também está falsa, então essa daqui já saiu. Pode ser essa ou essa. Vamos para a terceira, tá certo? O desenvolvimento da produção flexível tem gerado novos processos produtivos. A palavra ordem passa a ser competitividade. Correto.
né? Então, aí a gente já sabe que aqui a questão é 1, tá certo? Tá certo? Então, olha só, dentro do nosso capitalismo, deixa eu voltar aqui a questão para poder voltar, ficar bem bonitinha. Para mim, ela, como o meu questionário não é como o de vocês, né? O de vocês, o questionário é a resposta, né? O meu já é o produzido, né? Então, olha só. Então, o poiotismo realmente ele propõe, ele realmente tem esse desenvolvimento do processo produzido, da produção flexível, certo? E ele gera novos processos, e ainda gera essa palavra que chama competitividade. Hoje a gente trabalha como na questão capitalista, né? Dentro do que a gente chama de competição. Quem vende mais barato, quem vende um produto melhor. Então, queira ou não, isso é considerado aqui, tá certo? Hoje, toda vez que eu marco aqui, ele vai abrindo e eu não consigo ver a questão. Vamos lá para a outra questão discutir. A redução de estoques e a racionalização do fluxo de insumos nas fábricas reduz os custos porque diminui o volume de capital imobilizado em estoques? Sim, que é aquilo lá que ele está falando de centralização e descentralização lá em cima, né? No momento, gente, que eu não tenho estoque guardado, porque se eu vou comprar estoque, o que é o estoque? Eu compro produtos, não é isso? Ou então produzo produtos, mas esses produtos não são vendidos. Então eles ficam o quê? Dentro da fábrica e eles não são vendidos. Então o quê? Um dinheiro parado, tá certo? Tá certo? Então ele faz esse aumento realmente desse volume de capital e de estoque. Mas né, de certa forma, esse lucro só sai quando o quê? Quando se vende esses produtos, tá certo? Então aqui tá corretamente, né? A redução dos estoques, né? É uma forma também de diminuir os custos e o volume desse ativo imobilizado, que fica certo? Na empresa, né? Que a gente chama de ativo imobilizado também dentro da questão contábil, né? E por último, a padronização das peças e fabricação de um único produto em larga escala são alguns dos princípios fundamentais do Fordismo? Sim, né? O Fordismo ele trabalhava justamente isso. Produtos em larga escala, produtos eficientes, sem falhas, para o quê? Para também não haver, né, perda do material. Então, a resposta aqui seria falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Tá bom? Dúvida, gente, sobre esse primeiro exercício ou não? Tá certo? Parando a apresentação, dúvidas sobre o primeiro exercício de filosofia? Tá certo? Vamos então iniciar a discussão de sociologia, tá certo? Lembrando, gente, que esse conteúdo é um conteúdo que seria interessante vocês assistirem tudo que eu coloquei lá, tá bom? Que é o conteúdo que eu acho que é o conteúdo que vocês seriam de terceiro ou quarto bimestre. Então, a gente vai antecipar, combinei com o pessoal, a gente vai antecipar esse conteúdo de trabalho, acho que vamos aprofundá-lo. Vamos ver se o governo vai dizer alguma coisa, senão a gente vai aprofundar, tá certo? E a gente vai fechar o segundo bimestre com outra atividade, um exercício dirigido sobre esse conteúdo, tá certo? Que tem no livro. Se eu não me engano, é capítulo 9 ou é 10 do livro, tá certo? E aí a gente vai fazer um estudo dirigido, com esses exercícios a gente tem uma nota, com o estudo dirigido tem outra e eu fecho o segundo bimestre, tá certo? Só que ficar abaixo da média, tá certo? Em sociologia, tá certo, gente? Que é conteúdo de sociologia. Em filosofia, a gente vai trabalhar filosofia, certo? Cristã, tá bom? O Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, tá certo? Seria o conteúdo do segundo bimestre. A gente vai ter que começar a tomar os conteúdos, né, quer ou não, do livro, tá bom? A gente fechar o segundo bimestre. Bem, gente? E aí, qual a minha ideia? A gente finalizar esse conteúdo de trabalho, fazer bem bonitinho, e a gente já fechar o segundo bimestre e fechar o segundo bimestre também de filosofia, tá bom? E aí, a gente vai fazer o quê? Vai trabalhar isso até junho, em junho a gente fecha, depois de junho a gente já começa terceiro e quarto, certo? Os professores, eles não têm interesse de prejudicar ninguém, né? A gente quer mais facilitar mesmo, que ter tudo certo, que vocês consigam aprender e tal, né? Eu sei que tá sendo difícil para vocês, também tá para os professores, né? E daí é importante também que vocês se comuniquem, né? Digam se não estão conseguindo realmente ou façam aquela sugestão que eu dei, né? Um papelzinho lá para os professores pedindo, né? Que eles, né, marcam horário, tá certo?
a dúvida de vocês, porque vai facilitar para eles, tá bom? Também. Tá bem, gente? Aí eu pergunto, já apareceu aí a tela para vocês do exercício de sociologia? Sim. Pronto, então vamos iniciar, tá bom? A sociologia a gente também está trabalhando trabalho, né? Iniciando trabalhando o consumismo, não é isso? Lembrem que tem que colocar um e-mail e aí a gente começa a discutir, né? Tem essa chargezinha aí e tem assim, um dos importantes pensadores sobre as relações de trabalho no capitalismo foi Karl Marx, né? Isso é inegável, né? Até hoje as teorias de Karl Marx são totalmente aceitas. Não quer dizer que a de Max Weber e de Durkheim não sejam, tá certo, gente? Todas são aceitas. Tá bem? Por isso que a gente até hoje trabalha ainda Karl Marx, Durkheim e Weber. Tá bom? E aí ele vem dizer, ele produziu um conjunto de ideias e conceitos a respeito dessa temática. A charge apresenta uma situação vivenciada por milhares de trabalhadores de todo o mundo. Relaciona a charge com os contextos desenvolvidos por Karl Marx, é correto afirmar que essa charge, né, trata de que conceito, né? Vamos lá. E aí o rapaz vem dizer o quê aí? Tem duas pessoas trabalhando, né? Isso na fábrica, aquele modelo lá bem parecido, né, gente? Com o modelo lá do Charles Chaplin no tempos modernos, é isso, ó. Vocês veem, um coloca um material no pito, né? O outro vai colocando a bolinha em cima, ou seja, cada um só tem uma função, desempenhando uma função, bem dentro do modelo fordista, taylorista, né? E toyotista, cada um desempenha uma função para que o serviço saia cada vez mais perfeito. Então, o senhor que está aqui, ó, ele diz a seguinte coisa: vou me aposentar amanhã. Você sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos, né? 30 anos que é o período que a pessoa passa para se aposentar, né? Agora parece que vai aumentar para 35, né? Depois da reforma da Previdência. Então, o que é que isso representa, gente? Está representando o quê? Que ele não sabe o que ele está produzindo e também não sabe, com certeza, esse processo de divisão do trabalho vai negar ele o quê? Ele sabe o valor do seu trabalho. Então, isso aí se refere ao quê? Essa charge. O que é que vocês acham? E aí, alguém quer chutar? Vocês acham que se refere ao quê, gente, essa charge? A resposta está aqui, né? Se refere ao processo de alienação, tá bom? Essa primeira questão aqui, alienação, que é quando o trabalhador ele não sabe do valor do seu trabalho e também o processo de divisão do trabalho gera o quê? Gera essa ilusão no trabalhador sem ele saber o que realmente ele produz. Lembrando que a mais-valia é o quê? A mais-valia é o lucro que o empresário tem em cima do trabalho do trabalhador, que não é o que se trata aqui. A exploração, ou não, é um processo que ocorre no mercado de trabalho, mas é aquele que está falando aqui que ele está o quê? Alienado, né? Não que ele está insatisfeito por estar sendo explorado, tá bom? É um processo de proletarização também, mas antes de ser um processo de proletarização aqui pela fala, a gente percebe que é mais um processo de alienação, né? Onde o sujeito ele não sabe realmente o que ele está fazendo, ele está desconecto, né? Subproletarização, a gente não tem como dizer se ele está recebendo menos do que o que deveria, né? Para ser um processo de subproletarização, tá bom? Então, a primeira questão seria a alienação. Vamos agora para a nossa segunda questão, tá bom? É uma questão, certo? Sobre Durkheim. E aí vem perguntar, né? Sobre as duas definições de solidariedade de acordo com o pensamento durkheimiano, ou o pensamento sociológico de Durkheim, né? Aqui tem que separar aqui. Para a pessoa com qualquer fogo, viu? Pensamento sociológico, né? Corrigir isso aqui. Separar que estava colado, né? Pronto. Vamos lá.
Sobre as definições de solidariedade, de acordo com o pensamento sociológico de Durkheim, deixa eu abrir aqui uma visão do lado. Isso, vamos cá. Considere o texto a seguir para a questão proposta. É completamente diferente a solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precede implica os indivíduos se assemelhem, esta supõe que defiram um dos outros. A primeira... Vixe, Maria, por que eu botei isso tudo colado? Opa, agora sumiu a pergunta. Agora foi que deu para ainda, gente. Deixa eu abrir aqui o coisa de vocês. Agora foi. Pronto, só um minutinho. Problemas técnicos. Espera aí que eu já divido aqui com vocês, tá bom? Computador é fogo. Agora deu pau. Espera aí que eu vou abrir, tá bom, gente? Passo para vocês a questão. Tá bem? Pra gente discutir essa questão 2. Que ficou toda coladinha. Eu nem tinha visto isso. E é porque eu sempre estou repassando. Mas como eu tenho tudo isso pronto, então isso não é problema. Tá bom? Até a questão 1 de sociologia, as questões de filosofia, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida ou não, gente? Para a gente poder retomar a questão 2. Alguém tem alguma dúvida, gente, ou não? Peguei, chegou. Gente, alguém tem alguma dúvida ou não? Até aí? Sobre o conteúdo também, por enquanto eu tô organizando só esse probleminha aqui. Bota aí em cima, amor. Mamãe agora tá em aula, viu? Ok. A configuração de fabricação tá assim. Tá bem, muito obrigada, viu? Ok, deixa eu dividir aqui com vocês de novo a tela do computador, gente. Uma guia do com, deixa eu dividir. E aí, gente, apareceu para vocês a questão? Apareceu? Deu certo?
Não, ainda não. Sim, agora. Agora consigo ler, né? Ele ficou pela personalidade junto, depois eu corrijo. Sobre as duas definições de solidariedade, de acordo com o pensamento sociológico de Durkheim, considero o texto a seguir para responder à questão proposta. É completamente diferente a solidariedade produzida pela divisão do trabalho. Enquanto a precede indica que os indivíduos se assemelham, esta pressupõe que defiram dos outros. A primeira só é possível na medida que a personalidade individual é absorvida pela personalidade coletiva. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no processo de divisão do trabalho, certo, não ocorre por causa do quê? Do caso do trabalho individual de cada um. Mas por quê? Porque se sucede a ideia coletiva, onde eu tenho que fazer minha parte para que o outro também faça a dele. Né? Porque no processo de divisão do trabalho, para que o produto no final chegue todo bonitinho, todo beleza, né? Cada um tem que fazer a sua parte e o todo, o coletivo, é muito importante, tá bom? Aí ele vem dizer: a segunda é apenas possível se cada um tem uma esfera de ação que lhe é própria. Por conseguinte, uma personalidade. É preciso, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da consciência individual, para que aí se estabeleçam essas funções especiais, que elas podem regulamentar, enquanto mais extensa, essa região. Quanto mais forte a coesão resultante desta solidariedade, certo? E aí, isso é tirado do livro de Durkheim, da divisão do trabalho social, tá bom? Ele vem falar justamente dos dois tipos de solidariedade, né? Para ele, a solidariedade, a gente trabalha isso bem direitinho na aula, né? E aí ele vem perguntar, né? Marca a alternativa correta considerando a citação acima. Quando eu falo de solidariedade mais individual, onde cada indivíduo sabe fazer todo o processo de produção do trabalho sozinho, eu estou falando de que tipo de solidariedade? Né? São as solidariedades o quê? Pré-capitalistas ou tribais, tá certo? Que é a solidariedade mecânica. Enquanto quando eu falo da coesão coletiva, o trabalho de todos, eu estou falando da solidariedade orgânica, já é tipo da solidariedade presente nas sociedades industriais, tá bom? Então a resposta seria a 3, mas vamos discutir. Solidariedade individualista ou coletivista? Não. Individualista parte desses princípios, porém para Durkheim ele conceituou como mecânica e orgânica. Então não existe coletivista nem individualista, tá bom? Bem, por que não seria aqui orgânica e mecânica? Porque primeiro ele fala num nível individual, onde o sujeito faz todo o trabalho sozinho, desempenha sozinho. Enquanto no segundo modelo ele precisa o quê? Da consciência coletiva, ele precisa do trabalho também dos outros, que seria a solidariedade coletiva, né? Que seria a orgânica, tá certo? Por isso aqui estaria trocado, não seria essa a resposta. Solidariedade tribal, né? Ele fala que a primeira estaria presente nas sociedades tribais, não solidariedade tribal. E a segunda nas sociedades capitalistas, não solidariedade. Então, a resposta aqui seria solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, tá bom? Agora deu certo, né? Aí eu pergunto, gente, dúvidas sobre a questão ou não? Alguma dúvida sobre as questões? Alguma dúvida sobre alguma coisa lá da nossa aula? Que eu vou aprofundar depois, a gente vai aprofundar, né? Já vou agilizar o exercício do livro para mandar para vocês, para a gente fechar segundo bimestre. Aí eu pergunto, vocês têm alguma dúvida ou não? Alguma dúvida, gente, sobre o conteúdo dessa semana? Não, tá tranquilo para todo mundo? Quero saber se está tranquilo para todo mundo, vocês fiquem à vontade para dizerem. Tudo tranquilo? Esses três valem 3 pontos, isso. Primeira semana foi ler 3 pontos, depois 2 pontos. Não, dessa semana só vale 2 pontos, gente. Porque teve uma valendo 3 pontos, a da segunda semana 2 pontos, terceira semana 3 pontos e a dessa última semana que é a quarta, 2 pontos, tá certo?
E aí a gente fecha 10 pontos, que seria uma nota. Tá bom? Dúvidas ou a gente pode encerrar a nossa live? Perguntas? Alguém quer alguma pergunta sobre... A resposta da segunda questão seria mecânica, que é a solidariedade presente nas industriais, nas pré-industriais, as tribais, e depois a orgânica, que seria essa que tem uma consciência mais coletiva, que se dá pelo processo de divisão do trabalho. Seria solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Seria aí, eu acho que a questão C. É a terceira opção, tá bom? Dúvidas, gente, sobre o conteúdo ou não? Assistam o filme do Chaplin, é bem engraçado, tá certo? Quando a gente for trabalhar com o Marx, a gente vai precisar de outras partes daquele filme para poder ilustrar para vocês o que eu quero, tá certo? Discutir, tá bom? Então, hoje nós ficamos por aqui, gente. Um abração, até mais, tá bom? Até a semana que vem.